Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina Banco de Dados. Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Santarém e hoje nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de Banco de Dados. Nós vamos falar especificamente sobre sistemas gerenciadores de bancos de dados no mercado. Acho importante falar isso para vocês, é importante a gente discutir sobre esse tema, porque às vezes numa disciplina de banco de dados a gente trata muito da parte de implementação, da parte teórica, conceitual, mas a gente acaba discutindo um pouco, né, a escolha desse banco de dados, por que isso deve acontecer, quais os bancos de dados que a gente tem no mercado. Então, essa é uma aula que eu acho muito importante dentro do contexto dessa disciplina, para que a gente possa projetar o banco que vai usar, como que a gente faz esse tipo de escolha, como que isso acontece efetivamente no dia a dia de uma pessoa que está trabalhando com o banco de dados. José Eduardo Santarém II, professor. A tela se divide entre o slide da aula à esquerda e a miniatura da janela de vídeo do professor à direita. O primeiro slide mostra o nome da disciplina e o tema da aula: Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados no Mercado. Sistemas gerenciadores de bancos de dados no mercado. A gente já abordou, né, o conceito de sistema gerenciador de banco de dados, que é um pacote de soluções que envolve, além do próprio banco, a gestão de acesso, a persistência, manipulação, ferramenta de backup, entre outros. Então, quando a gente pensa num pacote, né, num sistema gerenciador, vem essas várias ferramentas. Então, não vem só a parte de armazenamento especificamente, mas vem um conjunto de funcionalidades que é muito importante e nos ajuda, enquanto a gente é um projetista, um gestor de banco de dados, essas ferramentas, essas funcionalidades nos ajudam muito no dia a dia. Então, a escolha muitas vezes não passa só por isso, né? O olhar para o banco de dados não passa só por isso, mas passa por várias outras coisas. Vamos dar uma olhada aqui agora, né, nesse ranking. Eu queria mostrar um ranking para vocês, que é um market share, aí, né, o uso, né, como que se distribui o uso de banco de dados, como que é um ranking de banco de dados, para vocês terem ideia de como que isso está hoje em dia no mercado. Novo slide com o título Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados no Mercado. Abaixo, a captura de tela do site db-engines.com/em/ranking, com uma tabela do ranking Market Share Banco de Dados, que classifica os sistemas de gerenciamento de banco de dados de acordo com sua popularidade, nos períodos de maio de 2020 e abril e maio de 2021. Os 5 primeiros se destacam por se manterem na mesma posição nos 3 períodos. Do primeiro ao quinto, Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL e MongoDB. No canto superior direito da captura de tela, gráficos de linhas coloridas nomeados Trend Chart. Não se atentem muito, né, a esse ranking específico. A gente tem muitos, ou há uma infinidade de rankings, né? Eu gosto muito desse, é um ranking que eu sempre olho para saber como é que está o mercado de banco de dados, saber o que as pessoas estão usando mais, saber o que está crescendo, o que está aumentando, o que está diminuindo, então vale a pena. A fonte é essa daqui, ó, quem quiser olhar, né, esse dbengines.com/n/ranking, para poder olhar sempre atualizado. Isso aqui foi feito em maio de 2021, então essa é a situação atual de maio de 2021 e eles vão fazendo mês a mês, né? Então olha só, para compreender um pouquinho como que funciona esse ranking, aqui a gente vai ver que o banco de dados que está em primeiro lugar em termos de uso é o banco de dados Oracle, né? Então vocês vão perceber que em maio de 2021 ele era, aliás, em maio de 2021 ele é o primeiro, em abril de 2021 ele também era o primeiro, e lá em maio de 2020, um ano atrás, ele também era o primeiro, ou seja, a Oracle, o banco Oracle, continua mantendo aí, né, o seu primeiro lugar nesse ranking aí de banco de dados mais utilizado. É o banco de dados Oracle, aqui eu falo sobre o modelo principal dele é um banco de dados relacional, que é o tipo principal que a gente tem aqui no nosso ranking, mas não são só modelos bancos de dados relacionais. E aqui ele mostra a pontuação, então o score em maio de 2021, né, o banco de dados Oracle, 1.269 pontos, perdeu 4, em relação a maio de 2020 ele perdeu 75. E o banco de dados MySQL, que é o que está em segundo, né, 1.236 pontos aqui em maio, ele ganhou 15 pontos em relação a abril de 2021 e perdeu 46 pontos em relação a maio de 2020. Então, é como que vai acontecendo aí para ele montar esse ranking. Então, vocês vão perceber aqui que eu trouxe os 10 primeiros colocados desse ranking, mas que a gente tem
370 bancos de dados diferentes colocados nesse ranking, tá? 370, trazendo só os 10 primeiros. Eles vão ver que a lista é Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, MongoDB, IBM DB2, Redis, Elasticsearch, SQLite e Microsoft Access. Então esses são os 10 primeiros bancos que compõem esse ranking aqui. Bom, deve me perguntar, mas de onde que surgiu esse ranking, né? Como que se monta esse ranking? Então, aqui, o que compõe esse ranking? Como que eles fazem essa pontuação? Como que eles vão avaliando? Então, olha só, vamos olhar essa tabelinha aqui. Número de menções em websites Google e Bing. Então, eles olham lá para esses dois websites, Google e Bing, e vê a quantidade de menções que ele tem desses dois bancos, desses bancos de dados. E eles pegam essa quantidade de menções, tiram e fazem a relação para poder pontuar. Eles olham também interesse no sistema Google Trends. Google Trends é aquele sistema de tendências lá que tem das palavras que mais aparecem, que mais são citadas na web do modo geral. Esse é o Google Trends, é mais um das variáveis que eles usam. Outra coisa é a frequência de discussão em listas relevantes como Stack Overflow e DBA Stack Exchange. Essas duas listas são as principais listas para desenvolvedores. Se vocês não conhecem essa lista, conheçam, entrem nessas, é muito importante. É lá que muitas das resoluções de banco de dados que vocês vão encontrar quando tiverem problemas para implementar alguma coisa, vocês vão encontrar nessas listas. É muito importante participar dessas listas. Então, eles veem a frequência de discussão desses temas nessas duas listas e montam um ranking. Quer dizer, quanto mais está tendo discussão sobre esses temas nessas listas, quer dizer que esses bancos estão sendo mais utilizados. Número de ofertas de emprego no Indeed e no Sign for Hire, que são dois sites de contratação de pessoas, então eles pegam lá o número de ofertas de emprego nesses bancos de dados e contam também como variável. Tá? O número de perfis profissionais que os sistemas são mencionados no LinkedIn, então quantos que esses bancos de dados são listados lá nos perfis profissionais das pessoas no LinkedIn, e o número de menções da rede social Twitter. Então eles pegam esse conjunto de elementos, tá, para montar esse banco de dados. Ah, essa é a melhor maneira de fazer? Não sei se é a melhor maneira, mas essa é a maneira que esse ranking específico traga. E outros rankings tratam outras maneiras, mas os resultados vocês vão ver que são muito parecidos. Mas é interessante a gente saber de onde que surge esse ranking. Bom, dos bancos de dados que a gente viu na lista dos 10, né, 7 deles são listados primariamente como bancos de dados relacionais. Vamos ver que alguns, né, são multiformatos, mas aqui 10 deles 7 são tratados como relacionais. Oracle, MySQL, SQL Server, Postgre, DB2, SQLite e Access. São 7 bancos que são tratados como relacionais. O MongoDB é um banco de documentos, o Redis é um banco de chave-valor e o Elasticsearch é um mecanismo de busca. Então, são os 10 bancos de dados que compõem. 7 relacionais e os outros 3, um de documentos, chave-valor e mecanismo de busca. 8 deles são de modelos múltiplos. Então eu tinha falado, né, os relacionais principalmente, eles também hoje em dia operam com modelos diferentes. Além do relacional, ele opera com outros tipos de modelo. Então, se a gente for olhar um por um e dá para entrar nesse ranking, eu sugiro que vocês façam isso, né? Entra nesse ranking e olha especificamente cada um, vocês vão perceber lá dentro que a gente tem. Os bancos são relacionais, de documentos, bancos de grafo, banco espacial, RDF, time series, enfim, a gente tem vários modelos. E alguns bancos têm 3, 4, 5 modelos que eles conseguem trabalhar. Então, para uma especificidade, às vezes, a gente acha o banco Oracle é só um banco relacional. Não, ele é multidocumento, ele é multisistema, multitipo. Então, vocês podem olhar, vocês vão ver que eles são bancos múltiplos. Vários deles são bancos múltiplos. Bom, uma breve abordagem sobre os mais utilizados. Eu queria falar um pouquinho para vocês aqui, né, sobre esses bancos mais utilizados. Oracle, MySQL, Postgre e o SQL Server. Porque é bem provável, né, que no dia de hoje, para trabalhar com um sistema ou com implementação de banco de dados, vocês trabalhem com um desses bancos. Eles são muito utilizados mesmo no mercado, mas muito utilizados. E é importante a gente dar uma olhada nos detalhes desses produtos. É claro, a gente vai abordar nessa disciplina no final o MongoDB, que é um banco de documentos, que é um banco NoSQL. Mas, hoje em dia, os bancos ainda NoSQL, eles ainda têm uma fatia muito específica de mercado, para um trabalho muito específico. Grande parte dos projetos de banco de dados vão tratar desses 4, outros estão relacionados que são bancos de dados relacionais.
Bom, então, como eu estava dizendo, né, com o contexto de Big Data, tratamento específico, vocês vão acabar encontrando, né, banco de dados chave e valor, documento e tal, mas ainda são usos restritos, a gente vai falar disso um pouco mais para frente na disciplina quando eu for falar de MongoDB. Bom, especificamente do Oracle, né, o Oracle é o nosso primeiro analista, né, é o primeiro do ranking, então é uma das ferramentas mais usadas no mundo, né? Ela é considerada muito robusta. Quando você tem normalmente um projeto que envolve Oracle, você sabe que ali você está tratando de um banco de dados muito bom, muito confiável, muito robusto e que é muito utilizado por sistemas grandes, né? A principal virtude dele é a confiabilidade, né? Quem compra e usa um sistema Oracle sabe que está comprando uma coisa boa, sabe que pode confiar naquilo lá que nunca vai ter problema. A empresa, né, é a própria Oracle, que é a dona do banco de dados Oracle. O Oracle existe desde 1980, a gente já está aí com mais de 30 anos de Oracle, né? O site é oracle.com/database, é o site onde a gente encontra lá, o site da Oracle. A gente tem uma licença comercial, então o banco Oracle é pago e não é barato. Tá? O banco de dados Oracle é caro e ele tem uma versão Express. Para você que está querendo experimentar, testar, trabalhar com desenvolvimentos pequenos, né? Principalmente para desenvolvimento, a versão Express ela funciona exatamente igual à versão principal, a versão Enterprise. Mas, se você for colocar uma versão Enterprise, sabe que é uma versão paga e não é barata. Ele é multiplataforma, ele serve com várias plataformas, AIX, Linux, Mac, Solaris, Windows, enfim. E ele suporta o SQL. Novo slide com o título Oracle. Este e os próximos slides mostram o logotipo das empresas no canto superior direito. O da Oracle é composto por um retângulo vermelho com o nome da empresa em letras brancas de estilo minimalista. No slide seguinte, o logo do MySQL com My escrito em azul e SQL em laranja. No final do nome, a silhueta de um golfinho que se move para cima e para a esquerda. O banco de dados MySQL, né, então é o primeiro banco de dados open source que eu estou trazendo aqui agora, né, ele foi desenvolvido pela MySQL AB, foi comprado pela Sun e depois foi comprada pela Oracle. Então a mesma Oracle que é dona do banco Oracle é dona também do MySQL. Entretanto, esse é um banco open source. Uma das grandes sacadas do MySQL aí, pessoal, foi que na época que começou, que o PHP estourou, eles criaram uma maneira de criar muitos modelos e projetinhos tal de PHP com MySQL, então isso virou uma mania, né, projetos de PHP com MySQL. Então, no aparecimento da ferramenta PHP, o MySQL veio nessa mesma onda e explodiu em termos de uso. Então, ele existe desde 1995, o site está aí colocado. No slide, o site mysql.com. E é uma ferramenta open source, quer dizer, o código está aberto do MySQL. Ele também é multiplataforma, funciona em FreeBSD, funciona em Linux, funciona no OS X, funciona em Solaris, funciona no Windows e ele suporta SQL. É um banco muito legal, o banco que nós vamos usar aqui na nossa disciplina. O SQL Server, né, foi um dos primeiros bancos de dados do mercado, então por muito tempo ele ficou restrito à plataforma Windows e ele sempre prezou por uma interface amigável. Então o banco de dados SQL Server, como tudo que tem no Windows, né, sempre prezou por ter uma plataforma muito mais amigável, muito mais fácil de trabalhar. Os outros bancos passaram a ter uma plataforma mais amigável de um tempo para cá, mas o SQL Server sempre foi assim. E é um produto da Microsoft, então a Microsoft sempre tenta trazer produtos que têm interfaces amigáveis. Ele existe desde 1989, esse é o site dele. No slide, o site microsoft.com/en-us/SQL-server. O logo da Microsoft SQL Server é composto por uma rede tridimensional vermelha e cinza à esquerda e o nome da plataforma em letras pretas. E ele, assim como a Oracle, também tem uma licença comercial. Hoje em dia, pessoal, a Oracle e a SQL Server eles disputam um mercado, que é o mercado do banco de dados pago, né? E eles disputam quase que pau a pau lá, porque funcionam muito bem, são robustos, tá? O grande detalhe do SQL Server é que por muito tempo ele só funcionou no Windows. Por muito tempo. Agora a gente tem versões para Linux, mas mesmo assim, quem opta por usar o SQL Server normalmente está relacionado ao Windows. E a gente tem também o Postgre. O Postgre, pessoal, é muito robusto. É um banco de dados ótimo, sensacional.
muito utilizado em sistemas com muitos registros e um dos primeiros open source a implementar o TF8, né, que é o nosso sistema de codificação lá internacional. Ele é uma das principais ferramentas, além de ser um banco de dados, ele é uma das principais ferramentas, né, de um modo geral, open source do mundo, assim. Ele é um exemplo de ferramenta open source. E o responsável é o Postgre Global Development Group, que é desde 1989. No slide, o site postgresql.org. O logo do PostgreSQL tem fundo branco e a ilustração azul de uma cabeça de elefante. E ele também é multiplataforma, então ele funciona no FreeBSD, no HPUX, no Linux, no Windows, no Unix. Você tem ele em várias plataformas e ele também é SQL. Esse é um banco de dados sensacional, pessoal, open source. Eu sempre digo que ele funciona muito parecido com o Oracle, é uma ferramenta muito boa de se utilizar. Como que eu escolho? Tá? Então, a escolha, né, o processo de escolher não é simples. Então, compreender a variedade de critérios que pode ter impacto. Eu sempre digo, é importante você olhar para isso, né, e saber como que você vai escolher. Um banco de dados, por exemplo, um open source ou um pago, qual que é a relação? É só não pagar? Não. Às vezes um banco de dados, quando você tem uma equipe pequena, né, e você precisa ter um suporte no banco de dados, é bom você contratar um banco de dados que é pago, porque você vai ter a ajuda do suporte. Ou então você tem uma equipe que está específica, que conhece muito o banco de dados que não tem licenciamento, né? Que você não precisa pagar, que é um open source, então você pode escolher por esse. Então, essa escolha, esses critérios, então passa por open source, passa por escolha de plataforma, né? Eu tenho um servidor Windows, eu tenho um servidor Linux, eu tenho um servidor Unix. Então, que tipo de banco eu vou escolher? Pela implementação em cloud. Eu quero colocar na nuvem. Será que o sistema que eu vou escolher na nuvem dá para colocar? Esse sistema pode ficar, né, eu consigo implementar ele na nuvem? Esse é um critério também de escolha. Restrições com conectores e linguagens. Eu quero escolher, eu uso a programação, a linguagem X, ou uso uma ferramenta tal que precisa conectar no banco de dados. Será que eu tenho conector nesse banco de dados para conectar com essa ferramenta, para conectar com essa linguagem de programação? Essa é uma característica importante para saber como escolher, né? Escolher por modelo relacional, objeto, grafo, qual o tipo de uso que eu vou fazer, né? Espacial, quando eu vou trabalhar com imagens aí de satélite, esse tipo de coisa, então é outro critério. E tecnologias, né? Eu preciso ter transação, eu preciso ter trigger, eu preciso ter store procedure, eu preciso ter MapReduce, né? Então são tecnologias que esses produtos dispõem, alguns sim, outros não, são variados. Então, se tem alguma tecnologia dessa que eu preciso escolher o banco que disponha dessa tecnologia. O que muda baseado na escolha, né? Como os bancos de dados são todos parecidos, pessoal, é muito importante, né, a hora que eu faço essa escolha, saber o que vai acontecer. De um modo geral, é importante saber que os relacionais, por exemplo, há um SQL padrão que funciona em todos. Mas é muito importante que vocês saibam que vão ter funções específicas, até dentro do SQL, por exemplo, que funciona para uma e não funciona para outra. Então tem que tomar muito cuidado, né, na hora de escolher, porque, por exemplo, se você vai implementar muitas coisas que são muito específicas do banco, será que eu vou precisar mudar esse projeto, eu vou precisar mudar o banco mais para frente? Tem que tomar cuidado com essas especificidades que são de cada um desses bancos. Tomar cuidado como usar, saber exatamente como usar, se você tem pretensão de trocar o banco mais para frente ou não. O mesmo serve para outros recursos do sistema gerenciador, de um modo geral. Saber o que é específico e o que é geral entre eles. E outra coisa é saber as ferramentas específicas, né, nativa ou não para cada produto, né? O que um produto implementa junto com ele, o que eu tenho de terceiros que pode me ajudar a conectar nesse banco, ou tarefas que eu posso executar nesse banco. São coisas que mudam quando eu escolho um banco de dados. Então a gente tem várias características aí que são importantes na escolha de um banco de dados que são relacionados ao meu contexto, ao meu projeto, à minha equipe, ao meu time, à empresa que eu trabalho, à empresa que eu estou prestando serviço. É assim que funciona a escolha. É muito importante que você faça uma escolha clara, sabendo qual escolha que você está fazendo. Bom, nessa disciplina de banco de dados, pessoal, a gente vai escolher, né, implementar, a gente vai tratar tudo do modo muito geral, né, SQL padrão, tudo padrão, mas em alguns momentos vão perceber que eu vou falar bastante de MySQL e vou dar exemplos de MySQL. Por quê? Porque você tem uma outra disciplina e algumas outras disciplinas, projeto integrador, por exemplo, que escolheram o banco de dados MySQL para poder implementar a coisa. Então eu vou dar algumas dicas nessa disciplina de como que você faz as coisas em MySQL, porque acho que vai ser importante para vocês implementarem isso fisicamente. Então, observe que toda implementação é baseada em conceitos básicos que vimos nas primeiras 2 semanas, mas a escolha do produto também é muito importante. O que você vai fazer baseado no produto é muito importante.
A janela de vídeo do professor fica em tela cheia. Bom, espero que tenham gostado dessa aula, né, de falar um pouquinho sobre banco de dados. Olhem o ranking, sempre pensem muito bem a respeito de que cada um dos produtos oferece. Vejo vocês na próxima aula, pessoal. Até mais. Linhas retas se cruzam em um esboço das letras T e V, que são preenchidas em vermelho e compõem o logo da Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, univesptv.com.br.